Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esta primeira live da série de lives em comemoração aos 3 anos da nova Lei de Licitações e Contratações Públicas, a Lei 14.133. Eu sou Josi Nogueira, arquiteta e urbanista, especialista em licitações e contratações públicas, e eu ensino a você como faturar mais com obras e serviços de engenharia e arquitetura. Toda segunda e quinta-feira de abril, nós teremos uma live. Então, já anote na sua agenda e se prepare, porque o conteúdo está valiosíssimo. E por falar em live, o nosso tema de hoje será 3 anos da Lei 14.133, transformações nas licitações públicas. Nesta live, vamos mergulhar no universo das licitações e contratações públicas, uma área que impacta diretamente a eficiência e a transparência da administração pública, consequentemente, a vida de todos os brasileiros. A Lei 14.133 foi sancionada em 1º de abril de 1921 e ela veio com uma promessa de modernizar e trazer mais eficiência para o processo de licitações e contratações públicas no Brasil. Ela vem substituir também legislações anteriores que já não atendiam às necessidades de rapidez e transparência, que são muito exigidas tanto pela administração pública quanto pela própria sociedade civil. Então, ao longo dessa live, vamos fazer uma retrospectiva sobre a criação e implementação dessa nova lei, destacando as principais mudanças que ela trouxe para o processo de licitações e contratações públicas no nosso país. Vamos analisar como a Lei 14.133 tem sido aplicada na prática, os seus impactos iniciais, desafios encontrados pelos gestores públicos e pelos participantes do mercado privado, e discutir as principais perspectivas futuras para as licitações de contratações públicas no Brasil. Eu espero que esta live seja uma oportunidade de aprendizado e de esclarecimento, tanto para quem já atuou na área de licitações e contratações públicas, quanto para aqueles que desejam entender melhor como esse processo essencial para a administração pública tem evoluído. Bom, tudo que eu quero é que seja um espaço interativo, então você se sinta à vontade para enviar as suas perguntas, dúvidas, comentários ao longo dessa apresentação. Ao final, eu irei respondê-los, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa jornada pelos 3 anos da implementação da Lei 14.133, explorando as transformações que ela trouxe para as licitações públicas no Brasil. Bom, para começar, nós vamos adentrar no universo da Lei 14.133 e compreendermos as significativas mudanças que ela promoveu nas licitações e contratações públicas no Brasil. É essencial também olharmos para o passado e entendermos o contexto histórico das licitações no nosso país. Brevemente. Bom, o regime de licitações no Brasil tem suas origens normativas e práticas administrativas que datam dos períodos coloniais, é isso mesmo. Mas foi com a Constituição de 1988 que as licitações públicas ganharam destaque, estabelecendo a necessidade de isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, visando a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. A Lei 8.666 de 1993, a conhecida como a Lei Geral de Licitações, ela veio para regulamentar os princípios constitucionais, estabelecendo as regras gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinente a obras, serviços, compras, alienações e locações no ambiente dos poderes, tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. A 8666, ela visava garantir a obtenção das melhores propostas e correta aplicação dos recursos públicos. Mas com o passar dos anos, ela se revelou insuficiente frente às mudanças tecnológicas e às novas demandas da administração pública e da sociedade. Assim, embora a Lei 8666 tenha representado um avanço significativo na época da sua promulgação, ela começou a mostrar sinais de obsolescência
diante dos avanços tecnológicos e das mudanças na dinâmica das contratações públicas. A rigidez dos seus procedimentos, a complexidade, morosidade dos processos licitatórios tornaram-se obstáculos à eficiência e à agilidade necessárias nas contratações públicas. Além disso, o aumento dos casos de corrupção e a necessidade de promover maior transparência e integridade nas contratações foram fatores que impulsionaram a busca por uma legislação mais moderna e adequada às nossas realidades contemporâneas. Então, o processo de criação da Lei 14.133, ele foi marcado por intensos debates e discussões que envolveram diferentes setores da sociedade, incluindo os órgãos públicos, as entidades representativas, o setor privado, especialistas em direito administrativo e organizações da sociedade civil. Essa ampla participação teve como objetivo garantir que a nova legislação contemplasse as diversas perspectivas e necessidades relacionadas às licitações e contratações públicas. Um dos principais desafios enfrentados durante a elaboração da Lei 14.133 foi conciliar os interesses e a eficiência e a agilidade nas contratações com a necessidade de manter elevados padrões de transparência, integridade e controle para prevenir desvios e corrupção. A busca por flexibilidade nos processos licitatórios, sem comprometer os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa, também se mostrou uma complexa tarefa. A participação do setor privado foi fundamental para a incorporação de práticas modernas de gestão e tecnologia no texto da lei. Por exemplo, a adoção do diálogo competitivo e do uso do BIM em todas as contratações, nas contratações que fossem escolhidas para essa aplicação, eles são reflexos diretos dessa implementação. Então, ao longo dessas discussões técnicas e ajustes legislativos, a lei foi finalmente sancionada em 1º de abril de 1921, um marco histórico nas licitações e contratações públicas do nosso país. A nova lei trouxe inovações significativas, como a ampliação das modalidades de licitação, a criação do PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, que concentra as informações sobre licitações e contratos, com ênfase na adoção de tecnologias para aumentar a eficiência e transparência nos processos. Então, a transação para a nova legislação não foi e ainda não é livre de desafios. Os gestores públicos, empresas e profissionais da área têm enfrentado a tarefa de adaptar os procedimentos e práticas às novas regras, o que demanda muito treinamento, atualização e, em muitos casos, uma mudança cultural significativa. A implementação efetiva da Lei 14.133 requer uma compreensão profunda dos seus princípios, objetivos e mecanismos, bem como capacidade de aplicá-los de maneira flexível e inovadora nas diversas situações de contratação pública no nosso país. Isso inclui desde a elaboração de editais mais claros e objetivos, até a adoção de critérios de julgamento que valorizem não apenas o preço, mas também a qualidade e a sustentabilidade das propostas. Um dos aspectos mais notáveis da Lei 14.133 é o incentivo ao uso de tecnologias inovadoras nas licitações e contratações públicas. A legislação reconhece que ferramentas digitais e soluções inovadoras podem aumentar a eficiência dos processos, promover maior transparência e facilitar a participação de um número maior de fornecedores, incluindo pequenas e médias empresas. O uso obrigatório do BIM em certas contratações de obras públicas, por exemplo, reflete uma tendência global de digitalização do setor da construção, promovendo maior precisão do planejamento, na execução e na manutenção das obras públicas. No entanto,
a transição para a nova lei também revelou desafios significativos, como a necessidade de capacitação dos profissionais envolvidos, a adaptação dos sistemas de TI, tanto para suportar os procedimentos, e a criação de mecanismos eficazes de fiscalização e de controle, que acompanhem as novas inovações propostas pela lei. Olhando lá para o futuro, a Lei 14.133 ela representa uma base sólida para o contínuo aprimoramento das licitações e das contratações públicas no Brasil. Então, a chave para o sucesso da sua implementação estará na capacidade de adaptar-se às mudanças, investir em educação e tecnologia e manter um diálogo aberto e construtivo entre todos os stakeholders envolvidos no processo de contratação pública. Logo, o caminho à frente é desafiador, mas também repleto de oportunidades para transformar as licitações e as contratações públicas em processos mais eficientes, transparentes e justos. A Lei 14.133, com seus avanços e inovações, é um passo importante nessa direção, mas o seu sucesso dependerá da vontade política, da colaboração entre os setores público e privado e do comprometimento de todos os envolvidos em buscar constantemente a melhoria e a inovação dos processos de contratação pública. Bom, em resumo, a Lei 14.133 ela não é apenas uma atualização legislativa. Ela representa uma mudança de paradigma nas licitações e contratações públicas no Brasil, com potencial para influenciar positivamente a forma como os recursos públicos são aplicados e serviços são prestados à população. E à medida que avançamos, é crucial manter o foco na aprendizagem, adaptação e inovação, para que possamos colher os benefícios completos das transformações propostas por essa legislação fundamental. Então, vamos falar agora um pouco sobre as principais mudanças introduzidas pela Lei 14.133. Com a promulgação da nova lei, em abril de 1921, o Brasil inaugurou uma série nova nas licitações e contratações públicas. Esta mudança legislativa, amplamente debatida e esperada, ela introduziu reformas significativas destinadas a modernizar e tornar mais eficientes todos os processos de licitação e de contratação pelo setor público. A seguir, nós vamos explorar as principais mudanças trazidas por essa legislação, comparando com a sua predecessora, a Lei 8.666. E vou destacar também as inovações, os ajustes nos procedimentos de dispensa e de inexigibilidade. Então, o que mudou? Eu vou abordar dois tópicos principais: a abrangência e a flexibilidade e as modalidades de licitação. Uma alteração significativa, ela se refere à abrangência e à flexibilidade entre as leis. Enquanto a Lei 8.666 de 93 era frequentemente criticada pela sua rigidez e complexidade, que impunha os processos licitatórios, a Lei 14.133 ela introduziu maior flexibilidade, permitindo adaptações mais alinhadas às necessidades específicas de cada contratação. Isso se reflete tanto na definição de modalidade de licitação, quanto na execução dos contratos. Já no quesito modalidades de licitação, a nova lei reduziu e simplificou as modalidades, focando em processos que incentivam tanto a competição quanto a seleção da proposta mais vantajosa, baseada em critérios claros e objetivos. Diferentemente da Lei 8.666, que dividia as modalidades principalmente com base no valor estimado da contratação, a Lei 14.133 ela enfatiza a natureza do objeto contratado e os objetos específicos da licitação. E quais são essas novas modalidades de licitação e esses critérios de seleção? Bom, vou destacar o diálogo competitivo destinado a projetos complexos,
onde não é possível definir especificações técnicas detalhadas sem antes ter o diálogo com os potenciais fornecedores. Esse processo, ele permite que a administração pública convide empresas para desenvolver soluções ou projetos, selecionando a mais vantajosa após uma fase de diálogo. Já com relação aos critérios de seleção, a Lei 14.133, ela modernizou os critérios de julgamento das propostas, permitindo maior uso de critérios de melhor técnica ou de técnica e preço para serviços especializados, além do tradicional menor preço. Isso alinha as licitações públicas com práticas de mercado que valorizam a qualidade e a inovação, além do custo. Então, muita coisa ocorreu em relação ao papel da inovação e da tecnologia. Vou dar um exemplo. O Portal Nacional das Contratações Públicas, o PNCP, ele é uma das inovações mais significativas da nova lei. Ele é um sistema eletrônico que visa centralizar todas as informações relativas às licitações e contratações públicas em todo o território nacional. Esse portal, ele facilita o acesso às informações, ele aumenta a transparência dos processos, ele permite uma maior participação de empresas de todo o país nas licitações e contratações. Além disso, o incentivo ao uso de tecnologia com o uso do BIM, ele representa um avanço considerável. Para projetos de construção de engenharia, o BIM permite uma modelagem digital das obras, o que contribui para a precisão do planejamento, execução e manutenção, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Também ocorreram mudanças nos processos de dispensa e de inexigibilidade. Com relação à dispensa de licitação, a nova lei expandiu e detalhou os casos em que a licitação pode ser dispensada, buscando equilibrar a agilidade necessária em certas contratações com a manutenção dos princípios de isonomia e transparência. Por exemplo, foram estabelecidos limites de valores mais claros para obras e serviços de engenharia e compras em geral, além de prever casos específicos de dispensa ligados à inovação tecnológica. Entretanto, a Lei 14.133 manteve a possibilidade de inexigibilidade em casos onde não é viável a competição, como, por exemplo, na contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. Contudo, a nova legislação busca detalhar melhor esses conceitos para evitar interpretações divergentes e garantir uma aplicação mais uniforme. A nova lei também reforça a necessidade justificativa detalhada para a inexigibilidade, exigindo demonstração clara da singularidade do serviço e da notória especialização do contratado, além de uma pesquisa de preços que comprove a compatibilidade do valor contratado com aquele praticado no mercado. Bom, essa abordagem visa aumentar a transparência e reduzir os riscos de contratações diretas e injustificadas. A Lei 14.133 também traz novidades quanto ao regime diferenciado de contratações públicas, ou RDC, anteriormente aplicável apenas a determinados projetos. Com a nova lei, o RDC é ampliado para ser utilizado em uma variedade maior de contratações, oferecendo flexibilidade e agilidade, especialmente em projetos de infraestrutura e grandes eventos. Essa mudança demonstra um esforço para adaptar as práticas de licitação às necessidades específicas de cada projeto, promovendo eficiência, eficácia na aplicação dos recursos públicos. Outra inovação significativa é a introdução das modalidades de contratação integrada e semi-integrada para obras e serviços de engenharia. Nesses modelos, a contratação ela abrange tanto o projeto quanto a execução da obra, permitindo que a mesma empresa ou consórcio ele seja responsável por todo o processo.
Essa abordagem busca otimizar o tempo de execução e reduzir os riscos associados à incompatibilidade entre projetos e construções, um desafio comum nas contratações tradicionais. Um outro ponto crucial de destaque refere-se à importância da sustentabilidade e do desenvolvimento nacional nas licitações e contratações públicas. A nova lei estabelece critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, como fatores de avaliação das propostas, incentivando práticas que promovam o uso racional de recursos, a redução do impacto ambiental e o desenvolvimento econômico local. Bom, essa orientação ela reflete uma conscientização crescente sobre o papel das contratações públicas na promoção de um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. Mas muitos foram e são os desafios da implementação. Apesar dos avanços significativos introduzidos pela Lei 14.133, a sua implementação enfrenta desafios. A necessidade de capacitação dos profissionais envolvidos nos processos de licitação, a adaptação dos sistemas e procedimentos existentes às novas regras e a garantia de efetiva aplicação dos princípios de transparência e eficiência são aspectos críticos para o sucesso da nova legislação. A Lei 14.133, ela representa sem dúvida um marco na modernização das licitações e contratações públicas do nosso país. Ao introduzir maior flexibilidade, promover a inovação e reforçar a transparência e a sustentabilidade, a nova lei tem o potencial de transformar significativamente a forma como o setor público realiza as suas contratações. Contudo, o seu sucesso dependerá da capacidade dos envolvidos em adaptar-se às mudanças, superar os desafios de implementação e aproveitar as oportunidades para promover uma gestão pública eficiente e responsável. Bom, agora vamos falar sobre os impactos do processo de licitações e contratações públicas no nosso país. A implementação da Lei 14.133, ela trouxe uma série de expectativas sobre como transformaria o panorama das licitações e contratações públicas no Brasil. Ao longo desses 3 anos, diversos impactos podem ser observados, refletindo tanto as melhorias alcançadas, quanto os desafios enfrentados por gestores públicos e empresas privadas. Este segmento da nossa live vai explorar esses aspectos, destacando as eficiências e transparências introduzidas, casos de sucesso, desafios na implementação e o feedback recebido de diferentes partes interessadas. Assim, eu destaco as melhorias na eficiência e na transparência dos processos de licitação. A eficiência operacional, por exemplo, ela pode ser traduzida no desenho da nova lei para tornar os processos de licitação mais ágeis e menos burocráticos. Com a adoção de novas modalidades de licitação, como o diálogo competitivo e a simplificação dos critérios de seleção, observou-se uma redução no tempo médio necessário para a conclusão dos processos licitatórios. Além disso, a ênfase na utilização de tecnologias como anteriormente mencionados, o PNCP e o BIM, ele contribuiu para aumentar a eficácia na gestão de projetos e contratos. Agora, um dos pilares da Lei 14.133 é o fortalecimento da transparência nos processos de licitação e contratação pública. Logo, o PNCP, ao centralizar dados sobre as licitações e contratos em uma plataforma acessível, ele promoveu uma maior visibilidade das oportunidades e dos processos decisórios para o público em geral, incluindo empresas interessadas em participar das licitações e a sociedade civil, em busca de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos de uma forma mais eficaz. Então, diante do cenário atual, percebemos que diversas administrações públicas conseguiram implementar com êxito a nova legislação.
conduzindo processos de licitação que destacam-se pela eficiência e pela qualidade das contratações realizadas. Um exemplo notável é a adoção do diálogo competitivo em projetos de tecnologia e de infraestrutura, que permitiu ao setor público beneficiar-se de soluções inovadoras e customizadas às suas necessidades específicas, muitas vezes resultando em economia de recursos e melhor desempenho dos serviços encontrados. Apesar dos avanços, a transição para as novas regras ela não foi isenta de dificuldades. Assim, a necessidade de captação dos servidores públicos para lidar com as novas modalidades de licitação e a utilização de tecnologias emergentes, como o BIM, eles representam os desafios significativos que o setor público precisa enfrentar. Além disso, as adaptações dos sistemas de TI existentes para integrar-se ao PNCP exigiu investimentos e esforços de implementação que não foram trivialmente superados por todas as instituições. De acordo com o que escuto e leio, muitos dos gestores públicos, de um modo geral, eles têm expressado uma visão positiva sobre as mudanças, especialmente no que tange à flexibilidade que a nova lei proporciona. A possibilidade de diálogo entre os licitantes, antes da própria fiscalização dos termos de uma contratação, é apontada como uma inovação que permite aprimorar os projetos e as propostas. Entretanto, ressalta-se as dificuldades relativas à capacitação dos envolvidos, a necessidade de maior corpo técnico e a necessidade também de revisões normativas de uma forma interna, para alinhar os procedimentos às novas exigências. Com relação ao setor privado, especialmente as empresas de médio e grande porte, têm visto com bons olhos as oportunidades geradas pela Lei 14.133. A simplificação dos processos e a maior previsibilidade das licitações são pontos frequentemente criados como positivos. Mesmo assim, as pequenas empresas elas ainda enfrentam desafios para competir à igualdade das condições, especialmente em licitações de grande vulto que demandam soluções tecnologicamente avançadas, o que é compreensível dadas as licitações a serem atendidas. Bom, a necessidade de mais capacitações de orientações específicas para esse segmento de empresas, ela é uma demanda recorrente. Além disso, eu posso dizer que tanto gestores públicos quanto representantes do setor privado, eles têm destacado a importância da continuidade na capacitação e na difusão de conhecimento sobre a Lei 14.133. Embora os primeiros anos de implementação tenham focado na adaptação aos novos procedimentos e tecnologias, a etapa seguinte parece demandar um esforço contínuo para aprimorar a qualidade das licitações e das contratações, com ênfase em formação especializada e compartilhamento de boas práticas. Bom, a gente já está caminhando para o final dessa live e eu devo mencionar ainda que os impactos da Lei 14.133 nas licitações e contratações públicas reflete um período de transição significativo, que foi marcado por avanços em eficiência e em transparência, mas também foi marcado por desafios inerentes a qualquer processo de mudança profunda. A experiência acumulada até agora vem sugerir que, apesar de todos esses obstáculos enfrentados, o caminho adotado ele é muito promissor, tanto para aqueles que buscam um futuro em contratações públicas, quanto para o próprio setor público que visa maior agilidade e eficácia, tanto alinhada principalmente às necessidades da sociedade. Bom, olhando para o futuro, é evidente a necessidade de um compromisso renovado com a educação e o treinamento dos envolvidos, tanto nos processos de licitação quanto de contratação. Assim como a evolução tecnológica contínua, por exemplo. A participação ativa e crítica da sociedade, por meio do controle social e da fiscalização dos processos licitatórios,
será fundamental para assegurar que os princípios da transparência e da eficiência previstos na nova lei se traduzem em práticas cotidianas. Para os gestores públicos, a mensagem é clara: investir na capacitação dos servidores e na modernização dos sistemas de gestão será e é indispensável para poder colher todos os benefícios que a nova lei oferece. Agora, para as empresas, especialmente de menor porte, é crucial buscar conhecimento e preparação para competir de forma mais efetiva nas licitações. E para a sociedade como um todo, fica o convite à vigilância e à participação ativa, essenciais para garantir a integridade e a eficácia das contratações públicas. Em suma, a Lei 14.133 representa um marco na modernização das licitações e contratações públicas no Brasil, com potencial para promover uma transformação significativa na forma como o governo e as empresas interagem. Todos esses impactos, já perceptíveis, como a gente já mencionou, delineam um futuro promissor, mas requerem que todos os envolvidos tenham um comprometimento contínuo com a melhoria e a inovação e a transparência. Bom, chegamos ao final dessa nossa primeira live, dedicada a celebrar os 3 anos da Lei 14.133 e discutir as transformações das licitações e das contratações públicas. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês hoje. Foi uma jornada incrível de aprendizado, troca de experiências e principalmente crescimento profissional. Hoje, nós abordamos os fatores históricos que culminaram com a criação da nova lei de licitações, onde envolveram principalmente os efeitos tecnológicos que o mundo como um todo tem apresentado, uma adaptação a esse sistema. Creio também que com a pandemia, muitos desses processos se tornaram mais ágeis para poder fazer toda essa implementação. Finalizando, eu espero que vocês tenham encontrado valor nas discussões e das informações compartilhadas e que todas elas sirvam de alicerce para os seus futuros projetos, carreiras, obras, enfim, todo o seu caminho. Para aqueles interessados em aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, eu digo que tem uma infinidade de recursos disponíveis. Eu recomendo muito que vocês estudem bem esse mercado, que aproveite as séries que a gente vai ter agora dessa questão das lives e que venham a aprofundar o seu conhecimento e aproveitar toda essa oportunidade que o mercado público oferece. E até, quem sabe, você atuar com projetos dos seus sonhos, obter uma maior condição financeira também para realizá-los, enfim. Então, eu vou recomendar que vocês explorem o conteúdo do meu canal, Engenharia da Licitação Oficial no Instagram, e que você também procure sobre as novas leis, entender melhor sobre contratos administrativos. É fato que essa nova legislação ela marca um momento significativo nas práticas de licitação e das mudanças importantes que impactam diretamente como os arquitetos, engenheiros e os analistas de licitação conduzem os seus trabalhos. E para celebrar o aniversário da lei, eu tenho o prazer também de anunciar nesse momento o Mapa da Licitação. Vai ser um evento online e gratuito, vai ocorrer no dia 29 de abril, 1º e 3 de maio. Trata-se de um evento imperdível para você aprofundar o seu entendimento sobre as nuances da lei, além de oferecer as estratégias práticas, para você estar aplicando esses conhecimentos de maneira eficaz em situações e contratações públicas.